Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concursos. Eu sou o professor Wesley Leite e hoje nós iremos falar sobre legislação de trânsito. Nós iremos falar aqui sobre trânsito e vias terrestres. Nessa aula, a gente vai dar uma breve introdução aqui do que é o conceito de trânsito, o que são as vias terrestres, quais são as definições, classificação, a tipologia das vias terrestres e vamos falar também um pouco sobre os limites de velocidade, porque conhecido as vias terrestres, a gente acaba sabendo quais são os limites máximos ali de velocidade aplicáveis que o CTB impõe, beleza? Então vem comigo aqui na tela para a gente dar uma olhada aqui no sumário da nossa aula. A gente vai falar então sobre a aplicação do CTB, aonde o CTB se aplica, quando ele não se aplica, em quais contextos há aplicação desta norma e quais não há. Vamos falar também sobre o conceito de trânsito, o que é trânsito, e iremos falar sobre as vias terrestres, falaremos aí sobre a classificação das vias urbanas e a classificação das vias rurais e sobre os limites de velocidade, tanto velocidade mínima quanto velocidade máxima. Então este é o conteúdo da aula de hoje, beleza? Então vamos iniciar. Bom, para a gente falar do CTB, é bom a gente conhecer um leve panorama de como era antes do CTB, para a gente dar o contexto aqui de como era antes do CTB. Antes do CTB, que hoje é o Código de Trânsito Brasileiro, nós tínhamos o Código Nacional de Trânsito, uma legislação aqui que foi instituída pelo Decreto 62.127, e esse decreto ele foi instituído em 1968 e vigorou ali até o ano de 1998, Você vai ver que o CTB é uma lei que foi promulgada ali em 1997, mas ela teve um período ali para entrar em vigor, entrou em vigor ali no começo de 1998. Bom, esse Código de Trânsito, esse Código Nacional de Trânsito, ele era uma lei que já na década ali de 90, quando, no finalzinho da década de 90, quando o CTB ele foi promulgado, sancionado, essa lei ela já estava arcaica, porque imagine, uma lei que foi editada em 1968, em que tínhamos uma situação, tínhamos um trânsito diferente, com quantidade de veículos bem menor, as vias também eram bem diferentes. Imagina ao longo desses 30 anos o quanto de mudança ocorreu, o quanto a industrialização, enfim, a modernidade abarcou as vias terrestres, abarcou os veículos, enfim. Então, quando o CTB substituiu esse Código Nacional de Trânsito, este código ele já estava arcaico para a época. Então, aqui a gente pode ver, a partir dessas imagens, através dessas imagens, uma demonstração de como era o trânsito aqui no nosso país ali na década ali de 50, 60, A gente ainda via bonde, ruas aqui com, por exemplo, paralelepípedos, os veículos bem diferentes e olha a diferença hoje, como a malha viária, a quantidade de veículos, o próprio formato dos veículos, enfim, como tudo se modernizou e ficou um pouco mais complexo. Então, como essa norma, o Código Nacional de Trânsito, ela já era arcaica ali na década de 98, foi necessário que fosse editado uma lei de trânsito. E isso também era comando constitucional, A gente vê ali no rol de competências ali dos entes públicos, No caso da União, a gente vê que compete à União legislar sobre trânsito. Então, já ali, desde a promulgação da Constituição Federal de 88, já havia a necessidade, o clamor de se editar uma lei de trânsito, beleza? E aí essa lei foi editada, e temos aqui o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, a lei número 9.503 de 97, beleza? Então, quais são algumas características aí do CTB, que é essa legislação que foi editada? A gente pode dizer que o CTB é uma legislação moderna, Quando o CTB foi editado, foi um marco, até mundial, podemos dizer, pois a OMS, a Organização Mundial da Saúde, considerou o CTB como uma das 10 legislações de trânsito mais modernas do mundo, a época que foi editado. Então, o CTB ele traz muitas disposições, não só sobre o trânsito, mas traz disposições ali sobre a preservação do meio ambiente, sobre questões de segurança do trânsito, engenharia de tráfego, educação, que não basta somente trazer as regras para que as pessoas cumpram, mas é importante também trazer a questão da educação, a questão da conscientização de um trânsito seguro e colaborativo. Então podemos dizer que é uma legislação moderna, preocupada com as questões ambientais, traz aí conceitos, questões sobre um trânsito seguro e colaborativo. Então a gente vê,
lá na lei, é uma tônica. A gente vê, por exemplo, muitos dispositivos falando que os veículos maiores devem proteger os menores e todos os veículos devem proteger os pedestres, né? A gente vê ali espaços destinados às ciclovias, às normas de circulação e conduta, tudo isso para que o trânsito seja colaborativo. E temos também a questão da educação para o trânsito. Nós temos algumas disposições, por exemplo, sobre a Semana Nacional do Trânsito, sobre a necessidade de se colocar no próprio currículo escolar, currículo ali desde os níveis escolares mais baixos até o ensino superior, conceitos relacionados ao trânsito. Então, nós temos aí a tônica nessa legislação. E além disso, nós temos também ao longo do CTB várias disposições, né? É uma lei grande, é uma lei bem completa, né? E que possui vários mecanismos ali para que o trânsito se torne algo mais seguro, algo mais fluido, né? Então nós temos disposições ali sobre o Sistema Nacional de Trânsito, então o SNT, o CTB nos traz ali quais são os vários órgãos responsáveis pelo trânsito, quais são as atribuições de cada um, o nível de circunscrição que cada um exerce, né? Então nós temos essas disposições sobre o SNT. Temos também as normas de circulação e conduta, que são condutas ali que devemos ou fazer ou não fazer, né, dependendo do que o legislador quer dar de ênfase. Então são normas que devemos seguir para que o trânsito seja mais colaborativo, mais fluido, mais seguro. Temos também questão ali da sinalização de trânsito, né? O CTB traz algumas disposições gerais e complementa essa questão da sinalização de trânsito em algumas resoluções do CONTRAN. Então temos ali as disposições, qual o nível, o grau de obediência à sinalização de trânsito. Temos também várias outras disposições, por exemplo, engenharia de tráfego, fiscalização, policiamento ostensivo. Temos a parte também das infrações de trânsito, dos crimes de trânsito, né? O CTB é uma lei penal especial também quando se refere ali a essa parte dos crimes de trânsito. Então, é um amplo conjunto de normas, né, de normativos que o CTB abarca. Claro que não é possível falar de tudo aqui hoje neste vídeo, né? Mas temos um curso completo aí falando do CTB, de todas as suas nuances, mas nessa aula aqui nós falaremos aí sobre o âmbito de aplicação do CTB, conceito de trânsito, sobre as vias, né, o que são as vias terrestres, os tipos, né, vias urbanas, vias rurais e os limites de velocidade, beleza? Então, vamos começar aqui falando do comando constitucional, né, do CTB. Onde é que está na Constituição que se deve ter uma lei de trânsito, que se deve ter um normativo referente ao trânsito? Então, veja. Lá no artigo 22, que trata ali sobre as competências privativas da União, né, e aqueles artigos lá da Constituição, o 21, o 22, o 23, o 24, que trata ali das competências dos entes públicos, nós temos aqui no artigo 22 que compete privativamente à União legislar sobre as diretrizes da Política Nacional de Transportes e Trânsito e Transportes. Então aqui, neste dispositivo, nós temos o comando constitucional que traz a obrigatoriedade de se legislar sobre trânsito. Veja que a Constituição ela foi promulgada em 1988 e somente, praticamente quase 10 anos depois, que houve ali uma edição de uma lei de trânsito, né, que entrou em vigor uma lei de trânsito. Então já veio até com uma certa demora, né, o CTB. Já veio ali através dos reclames da sociedade de uma nova roupagem, né, de uma nova roupagem aqui para a legislação de trânsito. E o artigo 23, que fala ali da competência comum dos entes públicos, nos diz que é competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. Então veja, enquanto que é uma atribuição privativa da União legislar sobre o trânsito, é competência comum de todos os entes aqui fazer uma política de educação para o trânsito. Como se você ler o CTB, principalmente ali na parte do SNT, que é do Sistema Nacional de Trânsito, nós veremos que o trânsito aqui no nosso país, o CTB trouxe a questão da municipalização do trânsito, ou seja, cada vez mais os municípios estão integrados na questão do trânsito e que há uma colaboração, apesar de haver
entre os entes públicos uma circunscrição diferente sobre as vias, mas a gente vê que há uma integração muito grande, principalmente aqui nessa questão da política educacional no assunto do trânsito. Então aqui, seguindo esse comando aqui da Constituição, é uma competência comum de todos os entes fazer isso, essa questão da política de trânsito, da educação para o trânsito, beleza? Então vamos prosseguir aqui. Qual é o conceito de trânsito, né? Nós estamos falando aqui sobre o Código de Trânsito, sobre legislação de trânsito. O que é que se entende por trânsito? A resposta está ali no artigo 1º, parágrafo 1º do CTB. Veja, o legislador disse assim: considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Então veja, trânsito é o quê? É a utilização das vias públicas. Então quem utiliza essas vias públicas, né? Quem são os atores que podem utilizar essas vias públicas? Pessoas, veículos e até animais. O CTB colocou até os animais aqui como agentes participantes do trânsito, beleza? E aí a utilização dessas vias públicas não somente para a questão do trânsito em movimento, né, digamos assim, também para fins de parada, estacionamento, né, e operação de carga ou descarga e também para circulação. A gente tem os conceitos ali esses conceitos, né, isso é uma tônica também do CTB, muitos dos conceitos que você possa ter dúvida, que você não saiba, o anexo 1 do CTB é um glossário de termos da legislação, então sempre que você tiver dúvida em algum conceito, pode procurar ali que provavelmente aquele conceito vai estar contido ali no anexo 1, né? E aí nós temos o conceito de circulação, são os veículos circulando na via, parada e estacionamento, tem uma leve diferença entre os dois. Parada é o tempo estritamente necessário para fazer o embarque ou desembarque de passageiros, enquanto que o estacionamento é o tempo superior à parada, né? Ou seja, é o tempo superior a esse embarque ou desembarque de passageiros. E também, para fins do CTB, a operação de carga ou descarga é considerada estacionamento. Então, temos aqui já alguns conceitos. Então, tudo isso, toda essa utilização das vias públicas é considerado trânsito. Aí aqui temos um esqueminha, né? Que retrata o comando ali do artigo 1º, parágrafo 1º, trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Esses animais podem estar isolados ou em grupo, conduzidos ou não, ou seja, os animais também são agentes participantes do trânsito e com a finalidade de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga, beleza? No anexo 1, nós temos uma definição levemente diferente do que vem a ser trânsito, mas não é uma definição também não é uma definição conflitante com esse artigo 1º, parágrafo 1º. O anexo 1 diz que trânsito é a movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Então, ou seja, trânsito não é só movimentação, não é só questão de movimento, é tanto movimentação quanto imobilização. É uma definição complementar, que também, com a outra, né, que eu apresentei, demonstra aí que questão também da parada, do estacionamento, operação de carga ou descarga, isso também se enquadra como imobilização, beleza? Então vamos só fazer uma questão aqui, só para a gente fixar esse conceito melhor aqui o que a gente viu até agora, beleza? Então vamos lá. Trânsito, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, corresponde à utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. E aí, item certo ou errado? Bom, é o que acabamos de ver aqui, né? Corresponde exatamente à definição de trânsito. Então o item está certo, item perfeito. Veja que muitas vezes um simples conceito desse é cobrado ali de forma literal na prova, beleza? Então, muito importante, além de sabermos ali as atribuições, as normas de circulação em conduta, as infrações de trânsito, é muito importante também sabermos os conceitos, né? Também os conceitos são objetos de cobrança em prova. Então vamos prosseguir. Bom, vimos o conceito de trânsito, né? E esse trânsito, qual o âmbito de aplicação desse trânsito? Ou seja, o CTB, ele se aplica, por exemplo, somente às vias públicas, né, o Código de Trânsito, ele se aplica, por exemplo, a alguma via privada, algum estabelecimento privado de uso coletivo, por exemplo, ele se aplica somente ao trânsito aqui das estradas, das rodovias, das vias terrestres, ou ele se aplica também, por exemplo, ao trânsito marítimo, por exemplo. Então a gente tem algumas questões aqui que devemos elucidar também.
Então veja que a definição do artigo 1º caput, né? O que diz? Esse dispositivo versa assim: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este código. Então veja, aqui nós temos um trânsito nas vias terrestres. Isso aqui pode parecer meio óbvio, meio besta, né, eu falando dessa forma, mas já vi questões também de prova perguntando se o CTB se aplicava, por exemplo, ao trânsito marítimo, né, se aplicava a embarcações ali de uso marítimo. Então veja, somente as vias terrestres, beleza, que o CTB se aplica, e também aplica-se somente às vias abertas à circulação, tá? Então, em regra, nós temos que o CTB aplica-se, em regra, às vias públicas, e essas vias têm que estar abertas à circulação para a coletividade, beleza? Isso é uma regra, porque nós temos exceções aqui em estabelecimentos privados também, o CTB sendo aplicado, tá? E nós já veremos aqui. Então, mas o que você tem que guardar é que o trânsito se aplica nas vias terrestres abertas à circulação pública, beleza? Esse é o âmbito de aplicação. Bom, o que são vias terrestres, né? A gente já viu que o CTB se aplica às vias terrestres abertas à circulação pública. Então, o que são as vias terrestres? A resposta está ali no artigo 2º. Diz assim: são vias terrestres urbanas e rurais, ou seja, já podemos ver aqui que temos vias urbanas e vias rurais. Aí temos as ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, as estradas e as rodovias, que terão uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Então veja, o legislador nos trouxe vários tipos aqui de vias terrestres, né? Claro, não se limitam só a essas, mas já temos aqui uma ampla gama aqui coberta de vias terrestres. E aqui temos que, em regra, essas vias elas terão uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, ou seja, vai caber ali ao órgão ou entidade com circunscrição sobre a via sinalizar essa via, deixá-la em boas condições para a fluidez do trânsito, fazer a manutenção daquela via, beleza? Então isso vai caber ao órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. E aí, o próprio CTB, na parte ali do Sistema Nacional de Trânsito, ele distribui as competências, a própria legislação, ela mostra ali qual órgão ou qual entidade vai ter circunscrição sobre aquela via de acordo ali com as competências estabelecidas no capítulo relativo ao SNT. Bom, aí aqui eu disse que em regra o CTB ele rege o trânsito das vias terrestres, né, abertas à circulação pública, né? E aí eu disse que, em regra, essas vias, o CTB aplica-se às vias mantidas pelo poder público. Essa é a regra geral. Mas nós temos, aqui de acordo com o parágrafo único do artigo 2º, nós temos a incidência de aplicação do CTB também em locais privados, beleza? Então temos propriedades privadas, mas que o CTB aplica-se ali, ou seja, as regras de trânsito devem ser respeitadas também ali, e há também a possibilidade de fiscalização e autuação pelos agentes de trânsito, mesmo tratando-se de um bem privado, beleza? Então veja só esse importante parágrafo único aqui do artigo 2º do CTB. Diz assim: para os efeitos deste código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Então veja que esse parágrafo único do artigo 2º, ele sofreu algumas alterações, principalmente ali, a última lei que alterou esse parágrafo único foi a Lei 13.146, que versa ali sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Essa lei de 2015, e essa importante alteração colocou praticamente o CTB em todos os locais em que haja uso coletivo. Não importa se é local público ou privado, ou seja, havendo uso coletivo, havendo vias de trânsito naquele local de uso coletivo, provavelmente haverá aplicação do CTB. Então veja que as praias abertas à circulação pública, né? Veja que aqui nós só estamos falando de praias abertas à circulação pública, ou seja, se for possível circular com veículos naquela praia, as normas de trânsito deverão ser respeitadas. Nós não estamos falando aqui de praias de uso privativo, beleza? Somente as praias abertas com circulação pública são vias terrestres. Também vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas, ou seja,
principalmente aqueles condomínios horizontais que temos, né, condomínios ali de casas, são condomínios gigantescos, né, temos vias ali, então há incidência de aplicação do CTB ali, e outro local que é considerado também via terrestre são as áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. O que é um estabelecimento privado de uso coletivo? Por exemplo, temos o shopping centers, hipermercados, enfim, são locais que, embora privados, é para uso coletivo, né? Então, aqui são consideradas vias terrestres apenas as áreas de estacionamento, não é toda e qualquer via. Tanto é que, quando estudamos ali também sobre o SNT e a competência dos órgãos de trânsito, né, a gente vê que compete aos municípios, né, a fiscalização das infrações ali relacionadas às normas de circulação e conduta, só que nos estabelecimentos privados de uso coletivo, essa fiscalização ela só ocorre no âmbito das vagas reservadas, beleza? Então aqui só aplica-se nos estabelecimentos privados de uso coletivo, só as áreas de estacionamento, beleza? Grave muito bem esse conceito aqui. Então vamos em frente. Bom, como o código, o CTB, nos trouxe aqui nesse parágrafo único do artigo 2º, essa determinação de que alguns locais privados há incidência de aplicação do CTB, nós podemos classificar as vias em vias mantidas pelo poder público, que temos aqui as ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, praias abertas à circulação pública, né, estradas e rodovias, ou seja, todas essas são mantidas pelo poder público e somente 2 tipos de vias são mantidas por particulares, que é as vias internas dos condomínios e as áreas de estacionamento privados de uso coletivo, beleza? Dos estabelecimentos privados de uso coletivo. E também, não vimos ainda, mas podemos também classificar as vias em vias urbanas ou vias rurais. As vias urbanas estão ali relativas às áreas urbanas e as vias rurais, em tese, são vias afastadas ali das áreas urbanas, beleza? Então, como vias rurais temos estradas e rodovias e todas essas demais aqui são vias urbanas, tranquilo? Aqui eu deixo só o artigo 80, parágrafo 3º do CTB, que reforça, que nos dá o reforço aqui de que aqueles locais ditos ali no artigo 2º, parágrafo único, são mantidos por particulares, né? São vias terrestres abrangidas pelo CTB, mas vias mantidas por particulares. Veja só a redação desse dispositivo. Diz assim: a responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas, né? E nas vias e áreas de estacionamento dos estabelecimentos privados de uso coletivo, essa responsabilidade é de quem? É de seu proprietário. Então é o proprietário que deve sinalizar e manter essas vias, embora haja ali a fiscalização do poder público, beleza? A fiscalização dos órgãos e agentes de trânsito. Tranquilo? Bom, então avançando aqui, nós vimos que as vias elas podem ser divididas em vias urbanas e vias rurais, e agora nós iremos falar sobre esses 2 tipos de vias, né? Detalhar um pouco mais o que são vias urbanas, o que são vias rurais e quais são esses tipos de vias. Isso aí é bom sabermos, porque esses conceitos de vias urbanas e vias rurais são cobrados em prova também, e é interessante a gente saber para a gente ter uma noção de como se aplicam os limites de velocidade. Então vem comigo, vamos lá definir o que é via urbana. Via urbana são ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares abertos à circulação pública situados na área urbana, né? Uma via urbana situada na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão. Então a principal característica das vias urbanas, né, são vias terrestres ali, em que há circulação de veículos, né, em que há utilização do trânsito, são situadas ali na área urbana, e a principal característica, podemos dizer, o que mais caracteriza uma via urbana é que há imóveis edificados ao longo de sua extensão. Claro, em vias rurais, há possibilidade também de haver imóveis ali, lotes lindeiros ao longo da via rural, mas isso é mais presente nas vias urbanas. Nas vias rurais isso ocorre de forma excepcional, como uma excepcionalidade, beleza? E aí, a gente vai ver os tipos de vias urbanas, mas para nós definirmos quais são os tipos de vias urbanas, é importante nós sabermos alguns conceitos, beleza? A gente vai ver aqui alguns conceitos, para depois a gente ver a principal diferenciação entre os tipos de vias urbanas. Então veja,
O primeiro conceito aqui que a gente tem é o conceito de interseções. O que é interseções? Interseções nós podemos dizer que são encontros de vias, né? São cruzamentos de vias. Então as interseções, está definido ali no anexo 1 do CTB, é todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações. Então veja, a gente tem aqui exemplo de cruzamento, um exemplo aqui de entroncamento e um exemplo de bifurcação. Então tudo isso aqui está no contexto de interseções, né? Podemos dizer que são basicamente encontros de vias, beleza? Então esse é o conceito de interseções. Temos também o conceito aqui de lote lindeiro. A gente está falando desses conceitos para já ver como é que esses conceitos se aplicam aqui nos tipos de vias urbanas. O que é um lote lindeiro? Lote lindeiro é aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais e que com elas se limita. Ou seja, são os lotes que estão ao longo das vias, são os comércios, são as casas, são os lotes ali que estão se limitando com as vias. Por exemplo, temos aqui na imagem, né, uma via, tem vários lotes lindeiros aqui ao longo da via, beleza? Então, sabendo esses dois conceitos de interseções e lotes lindeiros, a gente pode agora falar sobre a classificação das vias urbanas, beleza? Então, as vias urbanas, elas são classificadas em 4 tipos. Nós temos aqui a via local, a via coletora, a via arterial e a via de trânsito rápido. Todas essas vias aqui são vias urbanas. Então, vamos ver aqui qual a principal característica de cada tipo de via apresentado aqui. A via local, ela é caracterizada por interseções em nível, tá vendo o conceito que nós acabamos de ver? Caracterizada por interseções em nível, não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. Então veja, a via local é aquela via que tem várias interseções não há semáforo ali, geralmente. São as vias, por exemplo, que ficam em que as nossas casas, por exemplo, as nossas residências estão situadas. São vias de acesso bem restrito, de velocidade baixa, em que há muito encontro ali de ruas, né, de vias públicas, por exemplo. Então, isso aqui é uma via local, é caracterizado como via local. Agora temos aqui o conceito de via coletora e via arterial, que são levemente parecidos, mas a gente vai mostrar os dois aqui para já vendo as diferenças entre os dois. A via coletora, ela é destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Então veja, a via coletora ela já é uma via que destina o trânsito, seja para uma via arterial ou uma via de trânsito rápido. E aqui, a principal característica dela é que ela possibilita o trânsito dentro das regiões da cidade, né? Então vamos colocar aqui, trânsito dentro das regiões da cidade, ou seja, geralmente uma via coletora, ela é uma via que começa e termina no mesmo bairro, por exemplo. Ela está dentro de uma mesma região da cidade. Aí ela coleta o trânsito e distribui para outras vias arteriais ou para vias de trânsito rápido, mas ela está geralmente dentro de uma região da cidade, dentro de um bairro. Uma via arterial, ela é caracterizada por interseções em nível, tem muitas interseções em nível numa via arterial. Ela geralmente é controlada por semáforo, então a gente pode pensar numa via arterial, por exemplo, como aquelas avenidas bem movimentadas, né? Tem muitas entradas e saídas de veículos, né? Muitas vias se cruzando, mas ela é controlada por semáforo, geralmente. Ela tem acessibilidade aos lotes lindeiros, né? Ou seja, geralmente há comércios, há movimentação muito grande, e as vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Era isso que eu queria que você se atentasse, que enquanto a via arterial possibilita o trânsito entre as regiões da cidade, a via coletora possibilita o trânsito dentro das regiões da cidade. Ou seja, uma via arterial, ela liga diferentes bairros, podemos assim dizer. São avenidas, por exemplo, que ligam diferentes bairros. Ela possibilita o trânsito entre as regiões da cidade. E a presença de semáforos na via arterial. Então, a via coletora, o trânsito é dentro das regiões da cidade, geralmente no mesmo bairro, e a via arterial, o trânsito entre as regiões da cidade, ou seja, ela liga bairros diferentes, beleza? E por fim temos a via de trânsito rápido, né? Como o nome fala, já dá para tentar entender um pouquinho melhor o que significa. É uma via caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros
e sem travessia de pedestres em nível. Então, como é uma via em que o trânsito ali circula de forma mais rápida, ela não tem interseção geralmente, não tem muita interseção nessa via, não tem semáforo, não tem lote lindeiro ali perto e também não tem não tem pedestres ali passando, né? Não tem locais destinados à travessia de pedestres. É uma via de trânsito rápido, beleza? Então, esses aqui são os tipos de vias urbanas. Essa tabelinha aqui ajuda a gente a entender, né, esse esquema, as principais características. Por exemplo, via local e via de trânsito rápido, elas não possuem semáforos, né? A via local, aquelas vias mais próximas ali à nossa residência. Já as vias coletoras e as arteriais geralmente possuem semáforos, beleza? Aí, quase todos os tipos de vias, né, de vias urbanas possuem interseções, né, os cruzamentos. A exceção aqui é nas vias de trânsito rápido, né, como são vias ali que não há geralmente espaços ali destinados à diminuição de velocidade. Então, não há encontro ali de veículos, né, de vias, e nem travessia de pedestres. E uma observação, uma característica é que a via coletora, ela liga regiões dentro do mesmo bairro, beleza? Enquanto que a via arterial não. A via arterial, ela liga regiões entre bairros diferentes. Ela liga regiões entre bairros diferentes. Então, podemos dizer que é a principal diferença entre a via coletora e a arterial. Tranquilo? E agora vamos falar das vias rurais, né? As vias rurais, se as vias urbanas, elas como principal característica estão localizadas dentro da área urbana e tem muito lote lindeiro localizado próximo a elas e muita movimentação, as vias rurais são vias localizadas mais fora ali das áreas urbanas, né? Não há muito trânsito de pessoas, né? Por aquelas vias de lotes lindeiros, embora alguns trechos da via rural possa ter, por exemplo, interseções, possa ter ali alguns lotes lindeiros, beleza? Mas a regra é que não há, geralmente, na via rural, são vias localizadas fora das áreas urbanas, beleza? As vias rurais é bem mais fácil da gente entender e classificar. As vias rurais ou são estradas ou são rodovias, né? E aí, qual é a grande diferença aqui entre as estradas e as rodovias, né? Qual é a principal característica que as diferencia? A resposta está no pavimento. É isso mesmo. A gente vai ver que a rodovia é uma via rural que tem pavimento, ou seja, uma via rural pavimentada, isso é uma rodovia, e a estrada é uma via rural não pavimentada. Essa é a grande diferença, bem mais simples de entender, somente esses dois tipos. Embora a gente veja aqui, ó, por exemplo, que embora não tenha pavimento, há vias rurais aí, há estradas, né, não pavimentadas que possuem sinalização de trânsito, beleza? Embora não tenham pavimento, tranquilo? Então, vistos aqui os conceitos aqui do que é via urbana, do que é via rural, as principais características, vamos fazer aqui mais algumas questões para a gente fixar o que a gente viu até agora, beleza? Então vamos lá. Essa questão caiu no Detran de São Paulo 2013 e diz o seguinte: as vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em... Então vamos lá, a gente viu que as vias elas classificam-se em vias urbanas e vias rurais, né? Então todas as questões elas trazem aqui, né? Vias urbanas e rurais, né? Tranquilo. As alternativas de A a E trazem vias urbanas e rurais. Mas quais são os tipos de vias urbanas? A gente viu que tem 4 tipos de vias urbanas, então vamos analisar aqui. Tem via urbana de trânsito rápido? Sim. Então aqui, ó, tá correto aqui. Então tá correto em todas as alternativas. Existe via urbana coletora? Também, existe via urbana coletora. Então, a letra B a gente já pode eliminar porque rodovia não é um tipo de via urbana, né? Tá errado aqui. Então a gente elimina aqui a letra B. Tranquilo. Aqui também tem coletora na letra C. Também coletora na letra D. E coletora na letra E. Bom, temos, agora analisando de novo a letra A, temos algum tipo de via urbana chamada servidão? A gente viu algum tipo de via urbana com esse nome? Não, não vimos. Então aqui já eliminamos também a letra A, né? Aí vamos começar aqui agora analisando da letra C. Temos vias urbanas arteriais? Tem via urbana arterial? É um tipo de via urbana? Sim, é um tipo de via urbana. Então via arterial é um tipo de via urbana. E via local é um tipo de via urbana na letra C? Sim, via local é um tipo de via urbana. Agora que a letra D a gente pode eliminar porque rodovia não é tipo de via urbana, beleza? E a letra E, passagens não são tipos de vias urbanas, né? O erro aqui da letra E está nisso. Passagem não é tipo de via urbana. Então a resposta correta aqui é a letra C, ou seja,
As vias abertas se classificam em vias urbanas e vias rurais, e as vias urbanas são as de trânsito rápido, as arteriais, as coletoras e as locais, e as vias rurais são as estradas e as rodovias. Portanto, o gabarito aqui da nossa alternativa é a letra C. Mais uma questão. A via caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível, é denominada, é o que? É via coletora, via de trânsito rápido, arterial, secundária ou local. Bom, a gente viu que essa questão aqui ela está falando de vias urbanas, né, pelas respostas. É uma via que não tem interseção, não tem pedestre ali, travessia de pedestre, não tem acessibilidade direta aos lotes lindeiros. O que caracteriza essa via? O que via é essa? É uma via de trânsito rápido, né? Então, a gente viu que via coletora também é via urbana, né? Via arterial também, via local. Agora, via secundária não é tipo de via urbana. Então, a resposta da nossa questão é a via de trânsito rápido, ou seja, é uma via que o trânsito é mais livre. Dá para imprimir um trânsito ali mais rápido naquela via. Então, gabarito letra B. Mais uma questão. A via caracterizada por interseções em nível, controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes e às vias secundárias e locais, permitindo o trânsito entre as regiões da cidade, é denominada via coletora. E aí, item certo ou errado? Bom, a via coletora, quais são as principais características dela, né? A gente viu que a via coletora a via coletora, ela é muito parecida com uma via arterial, né? A via coletora. Então vamos ver. A via coletora, ela é caracterizada, por exemplo, por interseções em nível? Sim, há interseções em nível na via coletora. São vias ali que tem muitos cruzamentos, né? Então aqui é uma característica de via coletora. Geralmente também, ela é controlada por semáforo, uma via coletora? Também, sim, geralmente é controlada por semáforo. Ela tem acessibilidade geralmente aos lotes lindeiros? Também. Há possibilidade de acesso aos lotes lindeiros numa via coletora. Agora, ela possibilita o trânsito entre as regiões da cidade? Certo ou errado essa parte? Essa parte aqui está errada, né? Porque a via coletora, ela possibilita o trânsito dentro das regiões da cidade, beleza? Então, quem possibilita o trânsito entre as regiões da cidade é uma via arterial. Então, aqui é a principal diferença entre as duas, né? Então, temos aqui a via coletora e a via arterial. A via coletora possibilita o trânsito aqui dentro das regiões da cidade e a via arterial possibilita o trânsito entre as regiões da cidade. Então, portanto, esse item aqui está errado, beleza? Mais uma questão. As vias abertas na zona rural são denominadas vias rurais. São elas estradas, são as vias pavimentadas e rodovias. São as vias não pavimentadas. E aí, item certo ou errado? Esse item aqui está errado, né? Inverter os conceitos. Estradas são vias não pavimentadas e rodovias são vias pavimentadas. Então, o item aqui está errado porque inverteu os conceitos, beleza? Então, sabendo agora, né, já sabemos aqui a classificação das vias urbanas, vimos o que é trânsito, vimos aí a definição das vias o que é via urbana, o que é via rural, a classificação de cada tipo de via. Isso é importante porque agora nós iremos utilizar essas classificações para a determinação aqui de limites de velocidade no CTB, beleza? Então vamos lá. A gente vai falar dos limites de velocidade aqui no CTB. Quando a gente fala em limite de velocidade, a gente lembra de limite de velocidade mínimo e o limite máximo de velocidade. Há esses dois tipos de limite de velocidade. E aí a gente vai começar a falar da velocidade mínima, que é também bem tranquilo de entender, é cobrado em prova, né? Há infrações de trânsito também relativas aí a andar abaixo do limite mínimo de velocidade, então é importante também que a gente saiba. Então vamos lá. O limite mínimo de velocidade, ele está definido lá no artigo 62 do CTB. Ele diz assim: a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. Então veja, a velocidade mínima a gente pode dizer que é basicamente a velocidade máxima dividido por 2. Ela não pode ser inferior à metade, né? Então uma via a velocidade máxima é de 100 km por hora, a velocidade mínima vai ser de 50 km por hora. Só que, claro, essa regra não é absoluta. Nem sempre a gente vai, por exemplo, nessa via vai conseguir imprimir uma velocidade de 50 km por hora. Por quê? A via pode ter engarrafamento, sei lá, pode estar ocorrendo próximo a haver um incêndio, né, que tem uma fumaça muito densa, pode estar tendo uma chuva muito forte, enfim. Nem sempre as condições operacionais ou condições de trânsito da via permitem que a gente imprima a velocidade mínima. Então veja,
a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima, mas devem ser respeitadas aqui as condições operacionais de trânsito e as condições operacionais da via, beleza? Então isso aqui, as condições operacionais de trânsito e da via devem ser respeitadas, beleza? Então, é basicamente isso, velocidade mínima, bem tranquilo de entender. A velocidade mínima, metade, não pode ser inferior à metade da velocidade máxima. Agora, nós iremos falar sobre a velocidade máxima. Bom, qual é a velocidade máxima de uma via? Quem já leu o CTB sabe que ali estão estabelecidos alguns limites máximos de velocidade, né? Só que, como é que se determina isso, né? O artigo 61 aqui do CTB, ele diz o seguinte: a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Então veja, aqui quem estabelece a velocidade máxima será a sinalização. Aí quem estabelece a sinalização? Quem coloca a sinalização é o órgão ou entidade de trânsito que tem circunscrição sobre aquela via. Esse órgão ou entidade, ele que vai determinar qual deve ser a velocidade máxima daquela via, né? Esse órgão realiza estudos técnicos, vê quais são as características da via e aí ele determina, por meio de sinalização, qual deve ser a velocidade máxima que deve se respeitar naquela via. Então aqui, baseado nesse artigo 61, a gente pode trazer aqui alguns entendimentos. O primeiro, que os limites de velocidade que estão estabelecidos no CTB, eles são residuais. Então, o que isso significa? Isso significa o seguinte: a gente vai ver daqui a pouco que tem alguns limites ali estabelecidos no CTB, os limites de velocidade. Só que aqueles limites eles são residuais, ou seja, eles serão aplicados apenas onde não houver sinalização regulamentadora, entendeu? Porque quem deve exercer o limite máximo de velocidade na via é o órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário que possui circunscrição sobre a via. Esse órgão é que vai determinar. Ele que vai fazer estudos e colocar o limite máximo de velocidade. Então, os limites máximos de velocidade do CTB, eles vão ser aplicados apenas onde não houver sinalização. E aí, aqueles limites de velocidade do CTB, eles só servem somente de guia, de diretriz, entendeu? E também o próprio CTB, ele autoriza que possa haver limites maiores ou também limites menores do que os previstos no CTB. Então, por exemplo, a gente vai ver tem rodovias ali no CTB que onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade é de 110 km por hora. Mas, por exemplo, se um órgão ou entidade de trânsito que tem circunscrição sobre a via, ele sinalizar aquela via e entender que a velocidade máxima ali pode ser de 120 km por hora, não tem problema. Ou, sei lá, que pode ser de 80, né, bem menor que o 120, também não tem problema. Porque quem tem o poder ali de determinar é o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, beleza? E aí, a velocidade máxima, né, o que está ali no CTB, nós temos limite de velocidade máximo para as vias urbanas e limite de velocidade máximo para as vias rurais, né? Nós vimos que as vias urbanas são as vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. E as vias rurais são as estradas e as rodovias. Então, cada um desse tipo de via, se não estiver sinalizado, tem um limite de velocidade ali estabelecido no CTB. Então, aqui, esses são os limites máximos de velocidade estabelecidos aí para as vias urbanas e rurais, né? A gente vê aqui que tem muitos limites de velocidade diferentes, né? E agora a gente vai ver no detalhe. A gente vai começar vendo aqui quais são os limites de velocidade aqui para as vias urbanas, beleza? Então, tá. Nas vias urbanas, a gente tem aqui esses limites de velocidade. E lembrando, isso desde que a via não esteja sinalizada, tá? Se ela estiver sinalizada, o limite de velocidade vai ser aquele estabelecido ali na sinalização. Então veja, nas vias de trânsito rápido, o limite de velocidade é de 80 km por hora, nas vias arteriais, 60, nas vias coletoras, 40 e nas vias locais, 30 km. É 80, 60, 40, 30. Começando ali das vias de trânsito rápido, né? Que são as vias em que dá para imprimir uma maior velocidade, beleza? Bom, nas vias rurais, nós já temos como podemos dizer, uma complexidade um pouquinho maior. Nós temos limites de velocidades separados por dois critérios. Temos que ver primeiro se é uma rodovia de pista dupla ou de pista simples, e depois nós temos que ver o grupo de veículos qual o grupo de veículos que estamos falando.
O primeiro critério tem a ver com as rodovias, né? Nós temos aqui, se for rodovias de pista dupla, serão esses limites de velocidade, se for rodovias de pista simples, estes. E agora nós temos que ver qual grupo de veículos. Nós temos dois grupos de veículos aqui, para o estabelecimento dos limites de velocidade nas rodovias, né? Nas vias rurais, nas rodovias. Nós temos, em um lado, nós temos os automóveis, caminhonetas e motocicletas, e no outro lado temos os demais veículos, beleza? Aqui lembre-se, automóveis e caminhonetas, é caminhoneta com A mesmo, não é caminhonete, beleza? É caminhoneta. E aqui também é a mesma coisa, né? De um grupo nós temos automóveis, caminhonetas e motocicletas, e no outro grupo nós temos os demais veículos, beleza? Antes da gente falar aqui dos limites, é interessante a gente definir e diferenciar cada um desses tipos de veículos para que a gente não confunda. Então veja, primeiro, né, nós temos aqui as rodovias de pista dupla, né? São rodovias aí em que há duas pistas, né, com sentidos diferentes. E na rodovia de pista simples a gente tem uma única pista e cada faixa dessa pista tem um sentido de circulação, beleza? E aqui nós falamos que em um grupo nós temos automóveis, caminhonetas e motocicletas. Então o que é um automóvel? O automóvel é um veículo destinado ao transporte de passageiros e é um veículo que transporta até 8 pessoas, com exceção do condutor. Então veja, por exemplo, um ônibus, um micro-ônibus, né, que são veículos que transportam mais pessoas, eles já não são considerados automóveis. Então eles não estão no grupo dos automóveis, só para que a gente entenda melhor, beleza? Então aqui o grupo é de automóvel, que está no grupo daqueles 3 veículos. Outra classificação outra diferenciação que é importante a gente entender é a diferença de motocicleta e motoneta. Motocicleta é um veículo, né, que o condutor ele conduz em posição montada, né? E ele pode também conduzir com ou sem sidecar também. E a motoneta é um veículo que o condutor conduz em posição sentada. Então, naquele grupo lá, nós falamos de automóveis e motocicletas, beleza? Não falamos de motonetas. Motonetas está classificado como demais veículos, tranquilo? E uma outra diferenciação também é a diferença entre caminhonete e caminhoneta, beleza? A caminhonete é um veículo destinado ao transporte de carga e a caminhoneta é um veículo misto, né? Então, a caminhonete, ela é um veículo destinado ao transporte de carga, ela tem como peso bruto total aí até 3.500 quilos, e veja que o compartimento de carga dela fica fora do compartimento de passageiros. Enquanto que a caminhoneta é um veículo misto, ou seja, destina-se tanto ao transporte de passageiros quanto de carga, e o compartimento aqui de carga, quer dizer, o transporte de carga e o transporte de passageiros, ele é realizado aqui no mesmo compartimento. Então essa é a grande diferença entre caminhonete e caminhoneta. Veja que o grupo de veículos lá é automóveis, motocicletas e caminhonetas, beleza? Enquanto que a caminhonete com a letra E, ela fica classificada como demais veículos. Então é muito importante nós sabermos essa diferenciação. Aí voltando ali ao nosso esquema, então veja, nas rodovias de pista dupla, automóveis, caminhonetas e motocicletas tem como velocidade máxima 110 km por hora, enquanto que nas rodovias de pista simples eles vão ter velocidade de 100 km por hora, velocidade máxima. E os demais veículos, seja em rodovias de pista dupla ou de pista simples, o limite de velocidade é único, é 90 km por hora, beleza? Aí passando aqui para frente, nós temos também os limites de velocidade no outro tipo de via rural, que são as estradas. Mas a estrada é bem mais tranquilo de entender. Nas estradas o limite de velocidade é único. Para todos os veículos, né, se não houver sinalização, é de 60 km por hora, beleza? Então aqui, como dicas, né, que a gente pode entender é o seguinte: nas estradas o limite de velocidade para todos os veículos é único, é 60 km por hora, bem tranquilo de entender. Nas rodovias, os veículos classificados como demais veículos também têm um limite único de velocidade, ou seja em rodovia de pista dupla ou seja em rodovia de pista simples, o limite de velocidade é único, é de 90 km por hora também, beleza? Só muda para aquele grupo de automóveis, caminhonetas e motocicletas. E aqui, caminhonetes e motonetas são classificados como demais veículos. Poderia trazer também como os ônibus e os micro-ônibus, né? São classificados aqui como demais veículos, beleza? Então, caminhonetes, motonetas, ônibus, micro-ônibus, eles são classificados como demais veículos. Porque o outro grupo é só automóvel,
caminhoneta e motocicleta. Beleza? Então, visto isso, vamos fazer algumas questões aqui, né, agora sobre os limites de velocidade para a gente fixar esse conteúdo, beleza? Então vamos lá. Questão aqui recente, né, do TRT da primeira região, diz o seguinte: durante a condução do veículo do Tribunal Regional do Trabalho por uma avenida, desenvolvendo a velocidade máxima permitida de 60 km por hora, o desembargador que está como passageiro, de forma inesperada, determina que você vire à direita e tome uma via coletora para que corte caminho até o TRT, e assim você o faz. Em seguida, ele solicita que acelere para que não cheguem atrasados. Diante dessa situação, qual será a sua orientação ao desembargador de acordo com as leis de trânsito que poderá fazê-lo retirar o pedido? Então veja, o veículo estava a 60, tomou uma via coletora. Então via coletora a gente já sabe que é uma via urbana, né? E aí a gente já viu o limite de velocidade dessa via. Então se o motorista que pegou uma via coletora e ela não está sinalizada, ele vai ter que obedecer um limite de velocidade ali estabelecido pelo CTB. Então, a gente vê que o desembargador pediu para ele acelerar, mas aí ele ficaria acima do limite de velocidade máximo permitido, né? Então, qual é a resposta aqui dessa questão? Vamos ver aqui. O que o motorista deveria justificar ao desembargador, né, para não acelerar a velocidade? Então, vamos lá. Por ser um veículo do tribunal, tal conduta será errada. Bom, essa letra A aqui não tem nada a ver, né? Não há diferenciação de limite de velocidade por tipo de veículo nas vias urbanas, né? O CTB não traz isso. Então a letra A não tem nada a ver, o item aqui está errado. Letra B. Em razão da via não indicar sinalização de velocidade, você poderá desenvolver até 30 km por hora apenas. E aí, esse item está certo ou errado? Bom, qual via ela possui o limite máximo de 30 km por hora quando não há sinalização? É uma via coletora? Não, é a via local, né? Então 30 km por hora de velocidade é só nas vias locais. Então aqui não tem nada a ver como o veículo está numa via coletora, né? O limite máximo de velocidade não é de 30 km, né? Então letra B também está errada. Letra C. Por não existir sinalização de velocidade máxima permitida para aquela via, a velocidade poderá ser até 40 km por hora apenas. E aí, item certo ou errado? Bom, logo após a via local, na gradação ali das vias urbanas, nós temos quem? A via coletora. Então o limite mínimo ali é 30 km por hora na local, na coletora, o limite máximo, né? Na coletora, esse limite vai ser de quanto? Vai ser de 40 km por hora. Então aqui a letra C é a resposta da nossa questão. Vamos só ver os erros das demais aqui. Por ser uma via coletora, a velocidade máxima permitida é de até 50 km por hora, né? A letra D está errada. Nenhum dos limites ali de velocidade estabelecidos pelo CTB traz 50 km por hora, né? Nada a ver. E a letra E, por ser uma via coletora, a velocidade máxima permitida é de até 30 km por hora. Bom, aqui está errado porque as vias que possuem limite máximo de velocidade de até 30 km por hora é via local, e isso é quando não há sinalização, porque se houver, a sinalização vai ser, a velocidade máxima vai ser o que a sinalização determina. Então, portanto, o nosso gabarito é a letra C. Vamos ver mais uma questão aqui bem recente agora, do Detran de São Paulo. Respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via, a velocidade mínima em uma via que deve ser aplicada aos veículos que nela trafegam, não, aí vamos lá, não pode ser inferior a 30 km nas vias urbanas e a 60 km nas vias rurais. Aí, letra B, não possui nenhum tipo de regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Letra C, não pode ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida. Letra D, pode ser inferior a 20 km por hora nas vias urbanas e a 40 km por hora nas vias rurais. E letra E, pode ser inferior a 40 km por hora nas vias urbanas e 40 km por hora nas vias rurais. E aí, qual alternativa está correta? O que a gente viu de velocidade mínima é que a velocidade mínima ela não pode ser inferior à metade da velocidade máxima. Então aqui, a questão que se coaduna com o que a gente disse é a letra C, né? A velocidade mínima ela não pode ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida. Então o gabarito aqui é a letra C. Mais uma questão aqui da Prefeitura de Pacujá, no Ceará, também recente, né? Diz o seguinte: considerando o Código de Trânsito Brasileiro, as alterações de que trata a Lei 13.281, de 4 de maio de 2016, qual velocidade será desenvolvida em uma rodovia de pista dupla
para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Então veja, está falando aqui de rodovia de pista dupla. Rodovia de pista dupla, a velocidade é um pouco maior, né? E o grupo está certinho, é o grupo de automóveis, caminhonetas e motocicletas. Então qual é a velocidade para esse tipo de via rural, uma rodovia de pista dupla? É 60 km por hora? Não, né? Esse aqui é o limite único para as estradas, né? Que são as vias rurais não pavimentadas. 80 km por hora, a gente viu ali que é a questão das vias urbanas de trânsito rápido, né? Então também está errado. Letra C, 90 km por hora. Bom, 90 km por hora é o limite único de velocidade estabelecido ali nas vias rurais pavimentadas, né? Nas rodovias, seja de pista simples ou dupla, para os veículos classificados como demais veículos, né? Não para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Então a letra C também está fora. Sobrou a letra D e a letra E. Então a gente tem esses dois limites de velocidade para automóveis, caminhonetas e motocicletas. A diferença é que 100 km por hora é nas rodovias de pista simples, que tem uma velocidade menor, né? O limite máximo de velocidade menor. E 110 km por hora é nas rodovias de pista dupla, né? Que aí já dá para imprimir uma velocidade maior. Como a questão falou de rodovia de pista dupla, então o gabarito é a letra E, beleza? Vamos ver mais uma questão aqui da PRF, também bem recente. Nas rodovias de pista dupla localizada em vias rurais, a velocidade máxima permitida para automóveis, caminhonetas e motocicletas será a mesma. E aí, item certo ou errado? Bom, quando a gente está falando ali de vias rurais, né? Ou seja, são vias rurais. E aí são vias rurais pavimentadas, ou seja, são rodovias. A gente tem dois grupos de veículos, né? A gente tem, claro, tem limite de velocidade aqui para as rodovias de pista simples, primeiro de tudo. E temos também limite de velocidade para as rodovias de pista dupla, né? E aí, em cada um desses grupos de vias, nós temos também dois grupos de veículos, né? Ou seja, nós temos aqui automóveis, caminhonetas e motocicletas. Vou colocar aqui, vai dar motocicletas. E também nós temos os demais veículos. Eu não vou repetir abaixo porque a classificação é a mesma, né? Então temos os demais veículos. Então veja, para esse grupo aqui a velocidade é a mesma e para esse grupo também os demais veículos a velocidade é a mesma. Então o item está certo ou está errado? O item está certo, né? Automóveis, caminhonetas e motocicletas, como estão no mesmo grupo, vão ter o mesmo limite máximo de velocidade. Então item certo, beleza? Mais uma questão. Nas vias urbanas locais e nas estradas das vias rurais, onde não existir sinalização regulamentadora, as velocidades máximas permitidas serão respectivamente de... Vamos lá, via local é a via que tem a menor gradação ali dentre as vias urbanas. Então, e qual é o menor limite máximo de velocidade das vias urbanas? É de 30 km por hora, né? Então só por isso que a gente já consegue eliminar a letra B, a gente consegue eliminar a letra D, e a gente consegue eliminar também a letra E. Então só sobrou ou a letra A ou a letra C. Aí ele está falando também de estradas. O que são estradas? Estradas são vias rurais não pavimentadas. Qual é o limite máximo de velocidade para as estradas? É o limite máximo único, né? Ou seja, onde não existe sinalização regulamentadora, o limite máximo de velocidade nas estradas vai ser de 60 km por hora. Então aqui também a gente elimina a letra C, né? Então o gabarito aqui é a letra A. Ou seja, nas vias locais é 30 km e nas estradas 60 km por hora. Mais uma. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas as suas características técnicas e as condições de trânsito. Nas rodovias de pista simples das vias rurais, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida para automóveis, caminhonetas e motocicletas será de... Bom, a gente já viu que automóveis, caminhonetas e motocicletas, se for uma rodovia de pista dupla, a velocidade máxima é de 110 km por hora. Se for uma rodovia de pista simples, como deve ser desenvolvido o limite menor de velocidade, aí esse limite vai ser de 100 km por hora. Então, portanto, o gabarito aqui é a letra E, né? E por fim, para finalizar, mais uma questão. A gente tem aqui, uma motoneta trafega 95 km por hora em uma rodovia de pista simples.
Neste caso, como não há indicação de limite máximo de velocidade na via, tal veículo está em conformidade com as disposições do CTB. E aí, item certo ou errado? Bom, a gente viu que a motoneta ela está classificada no grupo dos demais veículos, ela não é motocicleta, então ela está no grupo dos demais veículos. Seja em rodovia de pista dupla ou em rodovia de pista simples, qual é o limite máximo de velocidade para esses veículos classificados como demais veículos? O limite máximo é de 90 km por hora, né? Onde não houver sinalização regulamentadora. Então aqui o item está errado em falar que o veículo está em conformidade com as disposições do CTB, porque não está. Ela está ultrapassando 5 km a mais do limite máximo de velocidade, que deveria ser de 90 km por hora. Então o item está errado. Bom, aqui na tela estão as minhas redes sociais. Chegamos ao fim da nossa aula, né? Se você quiser ver comentários sobre questão de legislação de trânsito, comentários sobre concursos públicos, é só acessar aqui as minhas redes sociais. E chegamos ao fim da aula. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido bem o conteúdo e que tenha facilitado a sua vida um pouquinho. E continue estudando, continue firme nos seus estudos, beleza? É uma batalha árdua, mas é recompensador no final, beleza? Eu te espero ver você em próximos vídeos e te desejo muita sorte e muito sucesso aí nos seus estudos, beleza? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.